Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto que vários professores gostam muito, que a gente costuma trabalhar em sala de aula, mas que boas ideias sempre são bem-vindas, que são os contos de fada, porém para as questões de alfabetização. A gente pode trabalhar ali contos de fada até o quarto, quinto ano, porque eles trazem uma estrutura que permite essa flexibilidade aí de anos. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar para vocês alguns slides, e durante os slides eu vou explicar por que você deve ler contos de fada a partir da alfabetização, o que pode ser trabalhado, algumas ideias para você usar além desses contos de fada, e vou dar sugestões de dois tipos de atividades, um mais específico para crianças de hipóteses menores, como pré-silábico e silábico, e uma outra proposta mais generalizada. Então, é um vídeo bem bacana aí para você ter várias ideias e embasamento para trabalhar os contos de fada aí na sua sala de aula. Bom, vou começar falando do porquê vocês devem ler os contos para as crianças. Os contos, gente, eles expandem a imaginação da criança, então todo aquele imaginário de elementos mágicos, por exemplo, ele vai trazer possibilidades para a criança imaginar o que aquele elemento pode fazer. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, a galinha que bota ovos de ouro, no conto do João e Pé de Feijão, a gente tem possibilidades. O que a criança faria se ela tivesse uma galinha que bota ovos de ouro? Ou se não, a harpa mágica, né? Além dela fazer aquilo, o que será que ela pode fazer mais? Porque ela faz a galinha botar os ovos. Mas será que ela tem outras utilidades? Será que ela consegue fazer outras magias? Então, estimular essa questão da imaginação nas crianças é bem interessante. Além de ter alguns personagens que são mágicos, a gente tem ali a bruxa, a fada madrinha, né? Se você tivesse uma fada madrinha, o que você gostaria que ela fizesse para você? Então, você pergunta ali para a criança oralmente para poder desenvolver o pensamento dela. Porque essa criança só vai produzir um bom texto mais tarde se ali na alfabetização o professor já começar a puxar essas questões orais com a criança. Eles fazem parte da cultura mundial e exatamente por isso eu disse também que a gente pode trabalhar até o quinto ano, sem problemas. O conto Cinderela, por exemplo, o que vai acontecer com ele? Esse conto, gente, é fantástico. Talvez eu faça um vídeo só sobre ele, que é um dos meus favoritos da parte do ponto de vista cultural. Então, o Cinderela, ele tem aí em torno de 100 versões. Começou uma furadeira aqui perto de casa. Talvez outro apartamento, mas coisas de filmagem, né, gente? Voltando ali para a Cinderela tem em torno de 100 versões aí mundiais. A gente tem a Cinderela egípcia, a Cinderela romena, a Cinderela chinesa. E daí cada país dá algumas características culturais do país para a Cinderela. Então é um ponto bem bacana aí para você trabalhar em outras séries para comparar as versões e vincular com a cultura do país. Então é bem interessante para expansão cultural e para expansão também da questão de comparação, que é super importante aí para os alunos ao longo da vida. Então, essa questão de ser mundialmente trabalhado ajuda demais na questão do repertório da criança, do vocabulário que ela vai ter, né? Além disso, eles ensinam sobre consequências, decisões e moralidade. Então, qual é a consequência que o personagem teve de fazer aquilo? Em Caixinhos Dourados, por exemplo, qual foi a consequência dela quebrar a cadeira ali dos ursos? Qual foi a consequência dela tomar o prato de mingau? Quais foram as consequências do ato dela? O que mais poderia ter acontecido com ela, né, além dos ursos ficarem muito bravos? As decisões que os personagens tomam. Então, de repente, você pode trabalhar com decisões dos personagens. Os anões decidiram acolher a Branca de Neve. Mas e se eles não tivessem acolhido a Branca de Neve? O que ela poderia fazer para poder ou combater a bruxa, né, a madrasta ali no caso, ou ter um outro final, o conto?
E a questão da moralidade, que é bastante forte aí nos contos, que a gente tem a personagem que é mal, né? E o personagem bom. Então, eles sempre trazem essa questão que a bondade deve vencer a maldade. Isso é bem interessante para a questão moral, que a gente tem uma construção aí um pouco mais abstrata, mas que é super importante para as crianças. Muito relevante, né? Ajudam a entender a estrutura de uma história. Então, toda história tem começo, meio e fim, e a gente chama isso mais tarde para os alunos de coerência. Essa coerência do começo, meio e fim, você pode trabalhar com as crianças pequenas em forma de desenho, que é super desejado ali para que depois, mais tarde, ela compreenda isso no momento da escrita. A criança que não desenha questões de começo, meio e fim, ela tem um pouco mais de dificuldade em escrever começo, meio e fim, até mesmo em pequenos parágrafos. Então, às vezes a criança se perde ali no parágrafo porque não foi trabalhado isso previamente no desenho com ela. E, logicamente, eles são divertidos, né, gente? Então, quem não gosta de um conto de fada? Seja a versão original ou a versão adaptada, ou mesmo uma versão diferente, os contos de fada costumam ser divertidos e a gente tem uma série de opções para eles. Então, super vale a pena a gente utilizar aí. Na alfabetização, também como gênero textual. Como eu falei, ele é um gênero longo, ele é extenso, mas qual vai ser a grande vantagem dele? Embora ele seja extenso, como eu falei, ele tem começo, meio e fim. Então, uma boa ideia para você é montar com as crianças durante o ano um livretinho com os contos de fada que eles estudaram. Então, você conta oralmente o conto mais extenso, com mais detalhes, e depois você produz um resumo desse conto com começo, meio e fim, bem simplificado mesmo, para criança de primeiro ano, que aí eu coloquei vários X só para dar uma ideia do layout, né, como ficaria a aparência desse livrinho que eu estou sugerindo. Exatamente para a parte de coerência, eu ainda sugiro vocês colocarem uma questão da criança desenhar o começo, o meio e o fim da história. E eu coloquei lado a lado porque, de repente, você pode parear, né? Você pode alinhar o desenho do começo exatamente com o parágrafo que vai contar o começo da história. A parte do meio ali do desenho parear exatamente com o meio da história que você resumiu. E o final, a mesma coisa. Então, fica uma coisa organizada mentalmente, mesmo que inconscientemente para a criança. Lógico que nesse livrinho você pode colocar algumas outras coisas, de repente um passatempo junto, como um caça-palavras ou uma cruzadinha. Mas vale aí a dica, essa questão de dar o conto com o espaço de desenho para a criança, é uma coisa simples de fazer, não precisa de muitas questões aí técnicas, operacionais, de saber como que mexer em determinado programa. E é uma coisa que você faz uma vez e daí você utiliza a mesma estrutura para fazer o próximo conto. Então, não dá muito trabalho para o professor em si, né? Além disso, você pode usar como apoio para as atividades. Como são textos mais extensos, você conta o texto e utiliza como pano de fundo para as atividades da BNCC ou de alfabetização. Aqui eu vou dar dois exemplos para vocês. Um é do material Cinderela, que eu fiz, né, com o intuito de crianças mais em início de primeiro ano, e depois o conto Branca de Neve, que ele é um pouco mais generalizado, ele abrange mais hipóteses de escrita. Os contos, gente, eles podem ser adquiridos lá, né, as atividades dos contos, na verdade. Eu vou mostrar para vocês. Se você ficou interessado, antes de eu explicar aqui, muitas pessoas perguntam como que faz, né, para adquirir o material. Lembrando que eu sou profissional, né, da elaboração de materiais, então eu não sou amadora. Eu trabalho com isso aí em torno de 12 anos, profissionalmente. Antes eu era amadora, sim. E eu tenho uma loja virtual, que é o janenespolidório.com.br, que não precisa prática nem tão pouco habilidade para fazer pesquisas. A gente tem aqui um menu por série que você pode utilizar, mas você também pode digitar na busca, por exemplo, ali o caso da Cinderela, eu vou digitar Cinderela, primeiro ano.
Só digitei primeiro, já apareceu, olha lá. Então, aqui a gente tem a Cinderela, né? Eu posso ampliar essa imagem para poder ver melhor. E aqui a gente tem uma setinha no site que ela vai mostrar as amostras para você, que são exatamente as amostras que eu vou explicar aqui como exemplo de atividades para crianças em início de alfabetização. Vou mostrar aqui para vocês. Se você ficou interessado, eu vou deixar o link tanto do Cinderela quanto do Branca de Neve aqui embaixo do vídeo no resumo. Esse Cinderela eu acabei de fazer essa semana, que eu estou gravando esse vídeo. Então, ele é um material que, se você assistiu bem no dia que eu lancei o vídeo, ele é novérrimo ali, não. É super fresquinho dentro do site da loja. Bom, sobre as atividades, né, que eu falei, e outra coisa importante que vocês vão aprender sobre a BNCC também. A BNCC tem lá os códigos alfanuméricos, né, que muitos de vocês devem estar estudando. Independentemente se o seu município ou estado tem os códigos próprios, eles são também apoiados nesse daqui. Então, são atividades que podem ser utilizadas equiparando apenas o código da sua cidade ou estado com o código da BNCC. Eu até falei sobre esse assunto no podcast Expresso da Educação, porque é um absurdo, né, gente? O federal faz um negócio para facilitar, os estados e municípios dificultam para o professor. É quase que um crime pedagógico, mas tudo bem, isso daí é assunto ali para o Expresso da Educação. Né? Porque às vezes você pode falar, porque o currículo paulista, porque o currículo não sei de qual estado, mas, gente, eles são apoiados na BNCC, então não tem problema você utilizar, desde que você saiba o código que equipara no seu documento específico local, que foi feito para dificultar a sua vida. Eu tinha que falar, né? Mas tudo bem. Aqui, no caso dessa atividade aqui, o que vai acontecer? Eu coloquei dois códigos, que é o código 03 do 01 mesmo, que é da primeira série, que é de comparar a escrita, e o 12LP03, que se vocês olharem na BNCC, ele é um código que é assim, copiar textos breves, e daí tem uma série de coisas depois. Vocês vão ver na folha que não tem um texto em si, mas tem, porque esses códigos, muita gente não compreende, eles são uma evolutiva. Então, embora ao final do segundo ano, porque ali está escrito EF12, então é de primeiro e segundo ano, embora ao final do segundo ano as crianças tenham que copiar textos breves, isso tem uma evolução. Então, primeiro ela copia a letra, depois ela copia a palavra, depois ela copia a frase, depois ela copia texto. Essa atividade, como é de início de primeira série, primeiro ano, ela vai copiar palavras. Então, ela começa ali dessa questão de palavras, mas também a gente tem uma comparação ali de letras que vocês vão ver que vai acontecer na atividade. E a gente tem uma base alfabetizadora que são os símbolos. A criança que não domina o símbolo da letra, ela não é alfabetizada. Então, a letra é um símbolo cultural, a criança precisa dominar esse símbolo para poder manipular ele na escrita e na leitura também posteriormente. Então, aqui no caso, a criança vai copiar o nome Cinderela, ela tem que olhar, está longe de onde ela tem que copiar, e ela vai copiar aqui no quadrinho, e ela vai identificar as letras, aqui eu trabalho com o símbolo. Quais são as letras de Cinderela? Ela vai pintar aqui no quadrinho. Depois, em cada grupo de letras aqui, tem só uma que faz parte do nome da Cinderela. Então, aqui a criança vai comparar o Z, o I e o O com as letras que ela escreveu da Cinderela aqui no quadrinho, ou com a palavra Cinderela aqui, e vai circular só a letrinha que é da Cinderela. Então, aqui eu estou fazendo uma questão de comparação com letras, para poder auxiliar a criança aí a avançar o pré-silábico ou silábico, certo? Na segunda atividade, aqui eu trabalho com interdisciplinaridade, categorização e padrão. A atividade não está completa aqui no slide, ela tem mais uma página que eu vou explicar para vocês o que tem na outra página. Como vocês sabem, como eu sou elaboradora profissional de material e eu sou bastante ética,
Eu não gosto daquele povo picareta que copia, então nem sempre eu coloco a atividade inteira, mas eu explico para vocês a razão dela existir, a segunda página, ok? Esse daqui a gente tem as irmãs da Cinderela, que é a Drizella e a Anastácia. A Drizella gosta de verde, então a criança faz uma legendinha aqui verde na moldura do quadro. E a Anastácia gosta de rosa. E daí, o que aconteceu? Eu faço uma contextualização aqui, uma historinha para ajudar ainda no contexto para a criança. As irmãs, elas são bagunceiras, então elas jogaram tudo ali no quarto delas. Para descobrir qual objeto é de qual irmã, as crianças vão fazer as contas e os resultados maiores que 10, elas vão contornar um quadrinho de verde. Se você quiser, você pode pedir para a criança pintar também o desenho, mas não faz parte da comanda. Por que contornar? Olha o que está ali por trás do trabalho de quem elabora a atividade, tem toda uma carga cognitiva, uma arquitetura de informação, uma engenharia pedagógica. A criança vai contornar, porque como ela está em início de alfabetização, eu quero treinar a coordenação motora fina dela. Então, eu quero ver se esse controle manual dela permite que ela siga uma linha reta, passando o lápis por cima. Porque se a criança não tem esse controle motor, ela vai ter algumas dificuldades posteriormente, ou até no momento, na escrita. Então, é super importante a questão do contornar. Por isso que eu coloquei ali contorne, não pinte. Olha a neuroeducação aparecendo aí para vocês, hein? Tudo que for maior, então, é verde, portanto, da Drizella. Tudo que for menor que 10 é rosa, portanto, da Anastácia. E lá na segunda página, depois que eu categorizei por cores os objetos das irmãs, as crianças vão trabalhar com lista. Então, a gente vai ter uma lista da Drizella e uma lista da Anastácia. E daí tem o banco de palavras com o nome dos objetos para eles relacionarem também, para ficar um pouco mais fácil. Facilitar aí a vida deles, mas você pode trabalhar com intervenção pedagógica, uma estratégia do professor, talvez você possa fazer em tiras, né, de sulfite mesmo escrito ali à mão, o nome dos objetos e você mostra o nome, pede para as crianças lerem e vai colocando em 2 conjuntos diferentes para depois a criança copiar os nomes. Também é uma estratégia que foge da folha, mas ela é válida. Lógico que lá na atividade, na sequenciada, tem outras atividades que trabalham com um monte de coisa aí de alfabetização inicial e que vocês vão gostar bastante. O próximo exemplo é da Cinderela, esse daqui é mais generalizado, então esse aqui você pode trabalhar com a turma toda, porque ele abrange ali, não que ele seja específico para avançar a hipótese, mas ele dá a possibilidade do professor trabalhar com as 4 hipóteses em profundidades diferentes na atividade, porque a gente vai ter... Só que no desenho, ó, vocês podem ver que é um caça-palavras maior. Então, uma criança pré-silábica ou silábica vai ter maior dificuldade nesse tipo de atividade. Porém, eu coloquei aqui um elemento que vai ajudar, que é exatamente a primeira página do material. Aqui, a intenção é montar uma base de pesquisa exatamente para o pré-silábico e silábico, no qual ele vai recortar as palavras e vai poder pesquisar durante as outras atividades. Então, aqui eu também trabalho com aquele princípio da comparação, porque a criança vai ter que comparar a escrita algumas vezes e outras ela vai ter que localizar. Então, aqui eu formo já como primeira página do material a base de pesquisa para as crianças com maior dificuldade. As que não têm dificuldade, que têm média dificuldade ou pouca dificuldade, alfabético ou alfabéticos, eles vão utilizar essa página mais facilmente, vão fazer mais facilmente, porém, eles vão exercitar as outras páginas sem apoio dessa, então fica bem legal. O outro exemplo que eu vou dar aqui, para vocês verem que é um pouco mais amplo, aqui a gente tem uma página inicial que eu não estou mostrando, que tem o nome dos 7 anões separadamente. A criança vai descobrir ali qual que é esse anãozinho da atividade 2 e escrever. Mas não é o que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo. No vídeo eu quero mostrar a questão da interpretação. Nessa interpretação eu vou pedir coisas do conto, só que ela é adaptada para a primeira série, então é adequado à faixa etária e à
questão de qualidade na resposta. Então, ele não tem uma linha que vai fazer a criança escrever um monte de coisas. É uma resposta curta que dá a possibilidade do professor trabalhar apenas a palavra. Então, é bem orientado aí para o primeiro ano. Responda as questões a seguir, nas perguntas a seguir sobre os alunos. Onde eles moram? Floresta. Onde trabalham? Caverna. Então, a questão de usar só uma palavra facilita para o professor corrigir aquele conteúdo e também facilita para o professor, para o aluno escrever, porque é uma palavra só. Não vai ter questão de segmentação, não vai ter questão aí de muitas palavras para pensar, que vai tirar o foco da palavra principal. Então, ela é super adequada ali para a primeira série do fundamental, para o ano inteiro, né? Essa questão aí da Branca de Neve. Lá no site da loja eu tenho do João e Pé de Feijão, tenho do João e Maria. Tem um projeto super legal que chama Quem Reescreve um Conto, Aprende um Tanto. Então, ele é de reescrita, mas também traz atividade de alfabetização. Tenho também gêneros textuais, projeto de gêneros textuais com contos de fada. Então, tem assim uma série de possibilidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Se ficou interessado no material, clica lá no resumo no material e você pode adquirir no site da loja. Materiais profissionais, feitos por profissional. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, faça comentário caso você tenha alguma dúvida. Até o próximo vídeo, que será uma grande surpresa para você.